Celebramos hoje o Dia do Repórter. A principal tarefa do repórter é a cobertura de pautas, assuntos diversos e notícias, com investigação dos fatos, entrevistas e produção de um texto explicativo e direto para o leitor, ouvinte ou telespectador. A gente vai entender os principais desafios da classe com a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Maria José Braga, que já está aqui conosco na telinha. Seja bem-vinda, Maria José. Um abraço para você e parabéns, Porque eu tenho certeza que esse dia também é um dia de festa para você. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar participando com vocês desse programa e falando sobre a profissão de jornalista. E repórter é apenas uma das funções da profissão de jornalista. É uma função bastante importante, é a função que faz com que a categoria seja mais reconhecida, mas apenas é uma função. Os jornalistas ocupam muito mais espaço na sociedade, desenvolvem um trabalho múltiplo, diverso, e que a expressão mais conhecida é a da reportagem, e principalmente a reportagem com imagem, a reportagem de televisão. É isso aí. Hoje é o dia, então, do repórter especificamente. Como você disse, é apenas uma das atribuições dos jornalistas. A gente pode ali atuar em vários segmentos, atuar de várias formas. Mas hoje é o dia do repórter. Na sua opinião, é um dia para celebração, um dia mais para comemorar ou para refletir? Bom, primeiramente eu queria esclarecer que há uma confusão com as datas comemorativas dos jornalistas. O Dia do Repórter é instituído por lei apenas no estado do Espírito Santo. Há uma lei estadual que coloca o dia 16 de fevereiro como Dia do Repórter. A Federação Nacional dos Jornalistas e os sindicatos de jornalistas de todo o país celebram com mais ênfase o dia 7 de abril, que é o Dia do Jornalista. Mas mesmo com essa divisão de datas, e aí repito, hoje é uma data oficial do estado do Espírito Santo e não do Brasil como um todo, mas mesmo com essa confusão, a gente pode dizer que não temos muitos motivos para comemorar. Celebramos, sim, porque achamos importante as datas comemorativas, mas infelizmente, no Brasil e na maioria dos países do mundo, os trabalhadores, entre eles os jornalistas, não estão tendo motivos para comemorar. Tem muito mais motivo para lutar, para buscar conquistas ou pelo menos a manutenção dos direitos adquiridos no passado, mais do que comemoração. Estamos vivendo tempos difíceis para a classe trabalhadora, para os jornalistas, e no Brasil isso ainda foi agravado com a pandemia da Covid-19, que colocou os profissionais numa situação de risco, porque somos categoria essencial, estamos trabalhando e os profissionais estão na linha de frente, portanto, se submetendo ao risco e, ao mesmo tempo, perdendo valorização, porque durante a pandemia nós tivemos uma infinidade de jornalistas que tiveram salários reduzidos, com uma pretensa redução de carga horária, que não ocorreu, e tivemos contratos suspensos e tivemos até mesmo demissões de jornalistas nesses últimos tempos. Então, temos que celebrar, mas mais do que comemorar, transformar as datas em motivação para a luta pelos nossos direitos. Com certeza. Maria José, agora você já citou aí, alguns desafios mais vinculados a essa fase atual, da pandemia e tudo mais. Mas, no geral aí, quais os principais desafios diários da profissão de repórter? Bom, nós estamos vivendo no Brasil um momento de conflito social muito grande, eu diria, com apologia da violência, com intolerância, com desrespeito, com preconceitos, e isso, infelizmente, está afetando diretamente a categoria dos jornalistas.
nós estamos sendo vítimas de violências cotidianas. Isso é um desafio muito grande para a categoria. Em 2020, nós tivemos 428 casos de ataques a jornalistas ou a veículos de comunicação, um número muitíssimo elevado, se comparado a 2019, que já foi um ano bastante violento. Então, de 2019 para 2020, nós tivemos um crescimento de 105% nos casos de agressões a jornalistas e a veículos de comunicação. De 2019 para 2018, nós já tínhamos registrado um acréscimo de cerca de 50% de aumento desses casos de violência. E isso tem afetado diretamente não só o aspecto físico, quando essas agressões são físicas, mas tem afetado a saúde emocional dos profissionais jornalistas, principalmente com os reiterados ataques virtuais, e aí especialmente as mulheres jornalistas, que são vítimas de ataques, e geralmente os ataques às mulheres têm um caráter machista, misógino, sexista, que coloca a profissional em situação de vulnerabilidade. Então, esse aspecto muito nos preocupa, além das questões propriamente trabalhistas, como eu já comentei. Entre essas questões trabalhistas, a jornada excessiva de trabalho do profissional, os baixos salários, que refletem, obviamente, na qualidade de vida do profissional, e especialmente durante a pandemia, esse estresse emocional provocado pela possibilidade real de contágio. Nós divulgamos na semana passada, a Federação Nacional dos Jornalistas, um levantamento em que identificamos, do início da pandemia até o momento, 94 casos de óbitos entre os jornalistas. Com a chegada da pandemia, os repórteres, de todo mundo tiveram que se reinventar para exercer suas funções. Na sua opinião, algumas mudanças são sem volta? Algumas dessas adaptações devem se manter aí na rotina do repórter? A gente espera que não, porque essas adaptações foram numa situação de excepcionalidade que era justamente para preservar o profissional e suas fontes, e essa preservação se deu pela interrupção do contato direto. Sempre que possível, as entrevistas passaram a ser realizadas de forma remota, como nós estamos fazendo aqui, e isso, no nosso entendimento, é um facilitador por um lado, mas por outro lado é um limitador, porque não permite uma interação maior entre repórter e fontes, e principalmente nos casos que exige a presença do repórter em locais públicos, em locais onde estão ocorrendo os fatos. Então, a gente espera que essa situação de excepcionalidade passe rapidamente, já está demorando mais do que todos nós poderíamos pensar, e a gente espera que o jornalismo volte a ser feito nas ruas, com a presença do repórter, com a presença do profissional, onde os fatos estão ocorrendo, com o diálogo desse profissional com o maior número possível de fontes, para que ele possa, de fato, dar um panorama da realidade para o cidadão e para a cidadã formar seu juízo sobre o que está acontecendo no seu local, na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo. Eu tenho certeza que é disso que o repórter gosta, e com certeza o trabalho tem muito mais qualidade dessa forma, né, Maria José? Agora, você citou aí, quando falou dos desafios, a gente pensa nas agressões verbais e até físicas, que têm sido frequentes aí a jornalistas. Como é que o profissional deve proceder caso ele sofra algum tipo de opressão? Bom, a primeira coisa que a gente orienta o repórter é denunciar a agressão sofrida. Não importa a intensidade dessa agressão, é preciso registrar todos os casos, porque a impunidade é combustível da violência. Então, a gente pede para os jornalistas que forem vítimas de agressões que procurem seu sindicato.
O sindicato vai apoiá-lo nessa denúncia, inclusive a denúncia formal, se for uma agressão física numa delegacia de polícia, se for uma agressão verbal, uma intimidação, uma delegacia especializada ou diretamente a abertura de uma ação judicial contra o agressor. Se for um ataque virtual, as delegacias especializadas em crimes cibernéticos para identificação do responsável e para punição desse responsável, mesmo que essa punição seja, obviamente, dependendo do caso, uma punição condizente com a agressão, mas para que não haja uma naturalização da agressão a jornalistas. É inadmissível que a insatisfação com o trabalho do profissional gere violência. A insatisfação pode gerar crítica, mas não violência. E isso precisa de estar muito, vamos dizer assim, claro para o profissional, e a denúncia é o caminho para chegar ao agressor, para punir esse agressor e, portanto, não permitir uma banalização da violência. Maria, algum lugar onde os profissionais da mídia sofrem mais riscos? Quem são os principais agressores aí, geralmente? No Brasil, os principais agressores dos jornalistas têm sido os políticos, principalmente com as agressões verbais. E desde 2019, a gente tem um fenômeno no país que é o bolsonarismo e infelizmente, o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, é o principal agressor aos jornalistas e o principal ator da violência que nós chamamos de descredibilização da imprensa, que são ataques genéricos e generalizados a veículos de comunicação com o objetivo de descredibilizar o trabalho do jornalista e dos veículos de comunicação. Maria José, e como é que essa crescente violência aí contra os jornalistas afeta o trabalho realizado pela imprensa brasileira e a informação veiculada, para a sociedade? Bom, felizmente a nossa categoria ela tem consciência do seu papel social e continua fazendo o seu trabalho, mesmo quando há casos de ameaças, quando há casos de ataques verbais e até ataques físicos. Então, nós sabemos que a nossa profissão ela tem um aspecto bastante peculiar, que é o de levar informação de interesse público para a população. E muitas vezes, essa informação de interesse público atrapalha interesses privados. E, normalmente, interesses privados ilegítimos e, às vezes, até criminosos. Então, essas pessoas que muitas vezes estão na esfera pública, mas que agem de forma antidemocrática, antiética e, às vezes, até ilegais, elas não querem que as informações cheguem para o conjunto da sociedade. Nós sabemos disso e sabemos do nosso papel. Então, os jornalistas continuam fazendo o seu trabalho. Mas, obviamente, isso tem um custo para o profissional. Às vezes, o custo é físico, e aí eu vou lembrar uma agressão que ocorreu no ano passado e que o vídeo foi amplamente divulgado. Um cidadão para o carro ao ver uma equipe de reportagem numa cidade no interior de Minas, desce do carro, pega o tripé da câmera do repórter cinematográfico e agride o repórter cinematográfico com esse tripé, fazendo lesões na mão do profissional que tentou se defender, que foi parar no hospital. Então, às vezes, a gente tem aspectos físicos e, às vezes, e é claro, muitas vezes, a gente tem o sofrimento emocional do trabalhador jornalista que está sendo achacado pela internet, que está sendo ameaçado, que está sendo intimidado. E no Brasil, infelizmente, a gente tem ainda os casos de violência extrema. Em 2020, nós tivemos 2 assassinatos de jornalistas, o mesmo número que em 2019, o que para nós é inadmissível. Os 2 casos nos assusta, nos coloca em estado de alerta
e a gente entende que o Estado brasileiro tem a obrigação de proteger o profissional no exercício da sua profissão. Qual que é a atuação da FENAGE em casos como este de agressão? O que vocês conseguem fazer pelos profissionais? Bom, a Federação Nacional dos Jornalistas é uma federação sindical que aglutina os 31 sindicatos de jornalistas do país. A assistência direta ao profissional é feita pelos sindicatos, que está lá na ponta, no estado, né, onde tem uma sede, onde o profissional pode buscar esse apoio. Por meio dos sindicatos, o apoio se dá do ponto de vista moral, para que o jornalista saiba que ele não está sozinho, que tem toda uma categoria por trás dele apoiando, e também o apoio prático, para que uma assistência jurídica, no caso de processo judicial, um acompanhamento pessoal, no caso de registro de boletins de ocorrência, e juntos, FENAGE e sindicatos fazem a denúncia pública dos casos. Porque para nós, a denúncia pública é muito importante. Às vezes, muitas pessoas viram e falam assim, o que adianta uma nota denunciando um caso de agressão? A nota ela tem o papel de tornar essa agressão de conhecimento público, de cobrar das autoridades medidas para que aquele caso individual seja elucidado, mas também de cobrar medidas para que novos casos de violência contra jornalistas não aconteçam. Então, essa denúncia é importante. A FENAGE se ocupa da denúncia nacional e da denúncia internacional nos órgãos internacionais, principalmente aí com o apoio da Federação Internacional dos Jornalistas. Bacana. Maria José, a gente quer muito te agradecer, viu, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui participando com a gente. Foi um bate-papo muito bacana para o pessoal de casa aí conhecer um pouco mais essa profissão, né, que são pessoas que eu tenho certeza muito batalhadoras e com muito talento que temos no Brasil todo. Obrigada por ter participado com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada, e um apelo para que a sociedade, de fato, valorize o jornalismo e o trabalho do jornalista. É isso aí.